Não é novidade que no mundo de hoje somos diariamente sobrecarregados e pressionados com um mundo de compromissos, deveres e atividades. Me parece haver muito o que fazer com pouco tempo que temos. E às vezes, para nos encontrarmos, deixamos de lado as coisas mais necessárias. Reserve um momento para se avaliar na fé hoje. Você está em chamas por Deus ou você está frio na fé? Você está queimando por Deus ou está se tornando morno? Tome nota desta verdade que estou compartilhando com você. Em sua busca para fazer tudo o que você tem que fazer, você deve ter propósito suficiente para manter seu fervor e refletir a fé em seu caráter, em suas palavras e em suas ações. Não se esqueça de que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Somos embaixadores do reino de Deus. O céu é o seu verdadeiro lar. Portanto, você precisa aprender a parar de viver para este mundo, como um bom embaixador do reino de Deus, e começar a viver cada vez mais para o seu verdadeiro lar. A Bíblia nos faz entender que fomos chamados de todas as nações, tribos e línguas, e feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 diz: E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus quer você forte nele, vivo e ativo em todos os momentos. Veja, o Espírito de Deus vive em você, e, portanto, o reino de Deus também vive em você. E o que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele quer que nunca nos cansemos, mas que possamos manter nosso compromisso, amor e paixão pelo Senhor, independentemente do que estamos passando ou onde nos encontramos. Como cristão, muitas coisas tentarão roubar seu foco, o amor e a afeição do Senhor Jesus Cristo e torná-lo indeciso ou indiferente, mas você nunca deve deixar isso acontecer. O que significa ser morno? Significa tornar-se mais confortável com o mundo e com a carne do que com o espírito. Tornar-se morno significa passar por um declínio no seu desejo pelas coisas do reino de Deus, tentar misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. As tentações podem querer desviá-lo ou enredá-lo, fazendo com que pareça impossível estar na fé com Deus. No entanto, manter o amor inabalável por Deus é bem possível. Muitos antes de nós fizeram isso, e se era possível naquela época, também é agora. Pode-se dizer que um cristão é morno quando tem pouco interesse ou mostra pouco entusiasmo por Deus e tudo que diz respeito à sua palavra e estatutos. Essa perda de interesse e entusiasmo sempre se reflete no caráter, nas palavras e nas ações. A Bíblia adverte os cristãos contra serem mornos em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando afirmamos amar a Deus, mas perdemos nosso fervor no espírito, não somos quentes nem frios, nos tornamos mornos. Jesus redimiu você e eu para vivermos para o prazer de Deus na terra. Quando perdemos o foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, passamos a viver para outras coisas, transigindo e suportando coisas que não estão em consonância com Ele. Hoje, muitos cristãos não sabem mais a diferença entre a vontade de Deus e a obra de Satanás. É por isso que há tanto conflito na fé. Esta é a razão da queda drástica na vida moral de muitos cristãos hoje. Na tentativa de não se tornarem controversos ou odiados pelos ímpios, eles aceitam o mundo e seu estilo de vida. No entanto, o perigo disso é que eles se tornam cada vez mais parecidos com o mundo, até que não haja mais diferença entre o justo e o perverso. Mas deve haver essa diferença. Os filhos de Deus nunca devem se parecer com os filhos do mundo.
os filhos do reino de Deus devem sempre se destacar. Ao se tornar indiferente em relação à corrupção e maldade ao seu redor, isso faz de você alguém que está morno. Um perigo disso é que, quando somos mornos, deturpamos nosso Pai Celestial e deixamos de cumprir seus estatutos. Quando representamos mal a Deus, afastamos os outros dele e damos livre curso ao diabo no mundo. Um cristão fervoroso é uma ameaça constante para as atividades do diabo. Por meio de suas constantes orações, estudos, ações e compromissos, ele promove a luz e cancela a escuridão. Outro perigo de ser morno é abrir uma porta para o diabo em sua vida. Cada coisa ímpia e mundana que você permite em sua vida é um ponto de apoio que você dá ao diabo. A Bíblia nos diz para nunca dar lugar ao diabo em nossas vidas. O mundo não tem o direito de forçá-lo a aceitar o que Deus odeia. Você tem a opção de aceitar os seus luxos ou rejeitá-los. Ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Quanto mais espaço você dá ao diabo, mais morte ele traz para a sua vida. Não é à toa que Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Antes de saber o que está acontecendo, você começa a lutar para orar diariamente, estudar ou conversar com alguém sobre a fé. Ser morno significa olhar para trás e ver um passado espiritualmente mais ativo e um presente espiritualmente inativo. Filho de Deus, você não foi chamado para a morte, mas para a vida. Jesus não te salvou do mundo para que você pudesse viver como eles. Ele te salvou para que você possa viver para Ele. Você deve se lembrar que é um filho de Deus. Você foi chamado e redimido das trevas deste mundo para o reino do Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso significa? Significa que você recebeu um lugar entre o povo de Deus. Você recebeu uma nova vida, uma nova identidade e um novo começo. Essa nova identidade faz de você o sal e a luz do mundo. Mas gostaria que você imaginasse por um momento o que é um sal sem sabor e o que é uma luz sem brilho. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Imagine entrar em um quarto escuro e ser informado de que há luz ali. A pergunta que você faria é: onde está a luz? Não é essa a pergunta que muitas pessoas no mundo estão fazendo hoje? Muitos de nós estamos dizendo que somos a luz do mundo, mas quando o mundo olha para nós, não vê diferença entre nós e eles. Mas Deus quer que você e eu mostremos a excelência de sua graça e glória. Ele deseja que vivamos para Ele. Ao viver para Deus, você está deixando sua luz brilhar. E quando sua luz brilhar, homens e mulheres verão Deus através de você. Estar em chamas por Deus é tornar-se cada vez mais apaixonado pelas coisas dele. A menos que Jesus seja glorificado através de nós, ainda não estamos vivendo para Ele. A salvação é simplesmente Deus dando vida ao homem e esperando que o homem lhe dê essa vida de volta. E fazemos isso quando estamos em chamas por Ele. A caminhada cristã requer foco absoluto. Jesus disse que se alguém quiser ser seu discípulo, este deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus diariamente. A única maneira de manter o foco e permanecer fervoroso é quando você mantém seus olhos em Jesus. Para manter o foco e permanecer em chamas, você deve se ligar a Ele para que, por meio dessa conexão vital, a vida que Ele preparou se espalhe sobre você. Qualquer outra coisa seria falsa e inevitavelmente resultaria em nossa própria destruição. A fé absoluta em Deus é um pré-requisito para agradá-lo e estar em chamas por Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E esta mesma fé absoluta requer foco absoluto em Jesus e nada mais. A fé absoluta exige que um cristão abandone tudo o mais e faça de Jesus sua prioridade. Qualquer profissão de fé que não se traduz em atos correspondentes não é uma fé verdadeira. Todo cristão foi chamado para viver pela fé, confiando não em si mesmo, mas no poder e na graça de Deus. É assim que se produz uma vida que agrada ao Senhor, meu amigo. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se a vida do crente é de fé em fé, então viver uma vida morna é o mesmo que viver fora de Deus e em contraste com sua palavra e estatutos. Você concordará comigo que é imprudente e perigoso viver fora dos limites da palavra e da cobertura de Deus. Se os cristãos se envolverem com os desejos deste mundo e se igualarem a ele acima das exigências da palavra de Deus, eles certamente cairão em estado de mornidão. Não permita que Satanás ou o mundo apaguem suas chamas daqui em diante. Oro para que a graça de Deus reavive o fogo espiritual da fé e do compromisso com Ele a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Na maioria das vezes e em muitos países as pessoas não querem lutar, mas não têm outra opção. Eles devem se alistar nas Forças Armadas ou enfrentar a prisão. Somos automaticamente recrutados para o combate espiritual quando professamos a fé em Jesus Cristo. Nós nos juntamos ao exército de Cristo como soldados, e os soldados passam por muitas provações e tribulações. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo escreve dizendo: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um soldado cristão não deve permitir que os aspectos mundanos da vida se tornem o foco principal de sua existência. Um soldado em serviço mantém um estado de prontidão em antecipação às ordens do quartel-general. Sua principal motivação é impressionar a pessoa que o alistou. Deus recrutou o cristão para o seu serviço. Sua mente é o território de Deus, é propriedade dele, é seu domínio. E ele quer que sua mente seja preenchida com suas ideias, seus padrões mentais, seus planos. Por ser o domínio de Deus, sabemos que há um inimigo que quer dominá-lo. Há um adversário disputando a atenção de sua mente. E esse adversário é o diabo. O maior mandamento que Deus deu é amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força. Porque é o seu domínio. Deus quer que você o ame de todo o seu coração, mente e alma. Ele quer que você pense nele, coloque seus pensamentos nele, concentre-se nele e pondere sobre as coisas de Deus. É o território dele, então há um conflito acontecendo. O inimigo quer usar mentiras, enganos e processos de pensamentos incorretos para alcançá-lo. No entanto, se você não souber que sua mente e seus pensamentos são propriedade de Deus, você não será capaz de defendê-los, deixando de pensar da maneira que Deus e falhando em defendê-lo do inimigo que atualmente está lutando contra você. Então, filho de Deus, estou pedindo que você entre nessa luta hoje. Quando estiver sendo atacado, não deixe seus pensamentos indefesos. Você deve lutar na guerra e vencer. Veja, sua vida se move na direção de seus pensamentos mais poderosos. Seja qual for esse pensamento, ele guiará sua vida nessa direção. E muitos podem estar pensando agora, então já era, pois seus pensamentos mais poderosos provavelmente não têm sido tão positivos recentemente. Sendo assim, tenho uma pergunta para você. Você está feliz com seus pensamentos? Você gosta do lugar para onde seus pensamentos o têm levado ao longo da sua vida? Você gosta de onde suas ideias o estão levando daqui 1, 2 ou 3 anos, ou até mesmo daqui uma semana a partir de agora, se você seguir nesse caminho? Lamentavelmente, tanto você quanto eu acreditamos em mentiras. E muitas vezes não percebemos que são mentiras, pois parecem ser verdadeiras naquele momento.
Elas podem se infiltrar e ficar presas em nós por causa da natureza venenosa das falsidades. Elas enfiam suas farpas em nossas almas e se recusam a sair. Mentiras em que você acredita terão o mesmo efeito sobre você como se fossem verdade. Quando você acredita em uma falsidade, isso te afeta como se fosse verdade. Como resultado, quem você é hoje é resultado de seus pensamentos anteriores. As mentiras em que você acreditou no passado, assim como as verdades, moldaram quem você é hoje. Isso é determinado pelos pensamentos e padrões que você estabeleceu em sua mente, o que implica que quem você será amanhã é determinado pelos pensamentos que você pensa hoje, e isso pode alterar o curso de sua vida, alterando sua mente. A Bíblia nos dá muitas instruções específicas sobre como pensar sobre certos tópicos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você é um cristão, certamente tem algumas ideias baseadas nas Escrituras ao longo do dia, mas considere o seguinte: você as está combinando com pensamentos negativos ou aleatórios? A maioria de nós entretemos o que quer que venha à mente. Muito do que pensamos são falsidades de Satanás ou simplesmente lixo despejado sobre nós pelo excesso de informações que nos bombardeiam hoje em dia. Com isso, o diabo pode tomar o comando de sua vida, pois ele estará no comando de seus pensamentos. Jesus, falando aos seus discípulos, disse em Marcos capítulo 4, versículo 24: Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então veja, quanto mais tempo passamos na palavra, mais poder e capacidade teremos para andar nela, de acordo com este versículo. Jesus também nos disse que quanto mais lermos e ouvirmos a Bíblia, mais revelações receberemos para compreendê-la plenamente. Somos preguiçosos na carne e desejamos receber de Deus sem fazer nenhum esforço de nossa parte. Mas não é assim que funciona. Somente o que você está disposto a colocar na palavra você obterá dela. Encorajo você a assumir o compromisso diário de refletir sobre a palavra de Deus, porque quanto mais tempo você passar fazendo isso, mais virtude e conhecimento você obterá dele. O inimigo está pronto para vir e roubar nossas almas. No entanto, para que o diabo seja bem-sucedido, ele deve governar a sua mente. A mente serve como um portal para o coração. É ela que emite um comando para o corpo e o corpo obedece. No campo de batalha mental há um conflito entre o bem e o mal. Graças a Deus que, pela obra da cruz, nos reconciliou, sendo que antes éramos alienados e inimigos em nossas mentes. Deus já nos forneceu tudo o que precisamos para vencer a luta mental. Para que isso aconteça, deve haver uma renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação ocorre quando nossas visões e pensamentos morais, espirituais e intelectuais se alinham com o pensamento de Deus, que tem a intenção de transformar nossas vidas. A mente, que inclui os poderes da percepção e compreensão, é a sede da consciência reflexiva, uma nova natureza. Uma transformação ocorre quando o nosso pensamento está focado na meditação da palavra de Deus. Transformação denota metamorfose, mudar para uma forma diferente, passar por uma transformação completa que se manifestará no caráter e na conduta sob o poder de Deus. A mudança interior e a disciplina espiritual é necessária para a renovação. Para sermos eficazes, nossas mentes devem estar sintonizadas com a vontade de Deus. Devemos resistir às tentativas do mundo de nos moldar e formar. A transformação ocorre quando nossos pensamentos são regenerados. Quando passamos por uma transformação, apresentamos nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis a Deus. O corpo é um veículo que se move com o único objetivo de realizar a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso serviço também significa nossa adoração. Adoração e serviço são essenciais. Sacrifícios de animais eram exigidos dos adoradores de Deus no Antigo Testamento. Os cristãos agora são exortados a oferecer seus corpos como sacrifícios vivos no Novo Testamento. Devemos entregar nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Após a transformação, abraçamos uma nova natureza e uma vida separada após a apresentação de nosso corpo a Deus. A nova natureza do cristão é viver no Espírito, assim como o peixe vive na água e o homem vive na terra. Ele não apenas vive com o Espírito, mas também vive no Espírito. Como resultado do novo nascimento, surge uma nova natureza. A velha maneira de pensar sobre o mundo se foi, e uma nova perspectiva espiritual de vida e serenidade é adquirida. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Filho de Deus, é hora de assumir o controle e vencer essa guerra interna. Existe alguma mentira que o diabo sussurrou no seu ouvido no qual você acreditou? Deus quer que você seja livre, substituindo a mentira pela verdade. Ele não quer que você desperdice anos acreditando em uma falsidade. Ele quer que você experimente o que Ele tem reservado para você agora: esperança, alegria e serenidade. Ele não quer você preso. Ele não quer que essas farpas permaneçam em seu sistema. Ele quer que o engano seja substituído pela verdade. E precisamos da ajuda dele. Precisamos do Espírito Santo para remover essas mentiras, para identificá-las para nós, para nos mostrar quem realmente somos, o que Ele diz sobre nós e o que é verdade na vida, para que não percamos tempo, desperdicemos anos e morramos em uma mentira. Isso é o que Deus tem a dizer sobre você. Esta é a mensagem dele para você. Você é amado. Não se deixe enganar por mais nada. Por causa de Jesus, você é amado. Por causa de Jesus, você é totalmente aceito, com todas as suas deficiências e defeitos. Totalmente aceito. Não há nada que você tenha feito que Ele já não tenha perdoado. Por favor, aceite. Você é um novo ser humano. O velho você se foi e o novo você chegou. Você é um santo, eu lhe digo. Quando Jesus olha para você, Ele te vê como um santo e separado para os propósitos de Deus. Você é uma pessoa boa. Você recebeu a justiça de Jesus. Seu pecado e vergonha não estão mais cobrindo você. Permitir que essas coisas se apeguem a você não é mais uma opção. Em Jesus você é justificado. Por causa de Jesus você foi resgatado. Por causa de Jesus você está seguro. Em Jesus você é liberto. O Espírito Santo lhe dá a capacidade de viver a vida para a qual Ele o chamou. Ele está lhe dando mais poder. Você pode crer e confiar no Espírito Santo. Apoie-se e confie nele e coloque sua fé em Jesus. Ele está te dando mais poder. Você é um filho de Deus. Você é querido. Com o orgulho de um pai, ele olha para você. Quando ele olha para você, ele vê seu filho amado, que te ama com um amor incontrolável que brota de seu coração. E ele está cada dia mais perto de você. Você é um amigo de Deus. Ele gosta de compartilhar sua alegria com você. Ele simplesmente quer estar e compartilhar suas experiências com você. Conosco ele busca intimidade relacional. Ele quer que você o valorize e seja valorizado por ele. Você foi formado à imagem de Deus de maneira incrível e maravilhosa. Aleluia! Pois esta é a verdade de Deus. Você já se deparou com uma situação que desafia todas as soluções que sua mente pode imaginar? Você se lembra de como se sentiu desamparado e sem esperança naquela situação, quando parecia que o desafio iria demorar e persistir até tirar a sua paz ou sua vida? Não há nada mais assustador do que enfrentar um problema sem uma ideia de como contorná-lo, e você se vê fadado ao destino e esperando que esse desafio ou problema siga seu curso ou se resolva. O lugar da desesperança diante de um problema torna-se mais perigoso do que o problema.
pois você não tem a solução para ele. Você folheia os jornais e tabloides hoje em dia e perceberá rapidamente que o mundo está à beira da destruição. Mais problemas continuam surgindo em um mundo onde as soluções não são tão rápidas quanto a velocidade em que esses desafios e males continuam aumentando. Lembro de, quando criança, crescendo em um lar cristão que acreditava na Bíblia. A primeira coisa que minha mãe me ensinou cedo na vida foi o fato de que o Deus a quem servimos não conhece limitações. Minha mãe me ensinou que com Deus tudo é possível. Toda vez que minha mãe tinha que nos ensinar que confiar em Deus remove das impossibilidades de nossas vidas, ela sempre lia uma passagem da Bíblia para nós. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Você notou onde a passagem diz, se podes? Há muitas coisas no mundo que são impossíveis para o homem e os meios naturais. Mas este não é o fim da história. Com Deus, todas as coisas são possíveis porque o poder de Deus é ilimitado. O melhor momento na vida de qualquer filho de Deus é aquele em que você percebe que seus negócios estão sendo dirigidos por um Deus que tem o poder de transformar situações impossíveis em vitória. Deus não é limitado por acaso, mas nós nos limitamos por causa da nossa incredulidade. Na passagem bíblica que acabamos de ler do livro de Marcos, Jesus disse ao povo que tudo é possível ao que crê. Sua crença ilimitada em Deus remove a barreira que bloqueia seu caminho de entrar em situações. Dois não podem andar juntos, a menos que haja um acordo. Esse acordo se traduz em confiança, e a confiança promove o crescimento em um relacionamento. Se você pode crer que Deus possui a capacidade de reverter totalmente uma situação que desafia a solução, o poder de suas convicções e sua confiança é o catalisador para suas respostas rápidas e acesso à ajuda que você precisa no momento material. Confiar em Deus em situações críticas é mais fácil falar do que fazer. A esperança diante dos extremos é o nível mais distante de força que sua mente pode imaginar. Confiar em Deus para o possível ou no impossível significa que você deve manter firme e manter sua mente treinada na capacidade de Deus, em vez de olhar para a situação. Confiar em Deus requer toda a sua atenção focada em todas as coisas impossíveis que Ele fez e como Ele as fez. Você já se deparou com a história dos israelitas perante o Mar Vermelho? Você já leu os relatos de como Moisés os conduziu para fora da terra do Egito? A história está cheia de atos misteriosos e impossíveis de Deus. A jornada dos israelitas do Egito para a Terra Prometida continua sendo um dos melhores feitos de Deus. Tantas situações impossíveis que eles enfrentaram em seu caminho, e a cada vez Deus estava pronto para fazer algo maior. Ouça-me, filho de Deus. Quando a situação parecer impossível, será o momento certo para Deus agir, se a sua confiança for apenas nele. Diante de um mar vermelho e perseguido por Faraó e seu exército, parecia uma cena preparada para o fim de suas vidas. Mas, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Suas declarações diante da tribulação comunicam não apenas suas palavras, mas sua fé e confiança em Deus. Quando sua confiança falha diante dos problemas, sua fé em Deus é inexistente, e sem fé em Deus, você nunca verá a mão dele em sua vida. Então, assim que Moisés levantou e declarou aos filhos de Israel diante daquele mar vermelho: Eu digo a você, filho de Deus, olhe para cima. Olhe para aqueles problemas e desafios que parecem impossíveis, que desafiaram todas as soluções propostas até agora, que permaneceram como uma pedra de tropeço ao longo dos anos, e comece a anunciar seu fim por meio de Deus. Muitas vezes, descubro que eu estou em uma batalha constante entre a minha própria vontade de começar a fazer tudo o que é humanamente possível até chegar ao fim de minha humanidade. Passei por dores e agonias desnecessárias, noites de labuta e orações. Sofri ferimentos desnecessários em minha vida,
e que valem a pena muitas vezes, porque cedi aos meus instintos humanos e, quando atingi o limite de minhas provações, sucumbi à desesperança e a luta se tornou parte de mim. Mas encontrei uma passagem da Bíblia enquanto folheava um diário online, e as palavras desta passagem se tornaram a luz em meu caminho. Encontrei paz, alegria, contentamento e, o mais importante, facilidade para lidar com as minhas lutas diárias. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Encontrei paz confiando no Senhor, e essa paz se traduziu nele, tornando-se minha rocha. Ouça, essas coisas que você sente são impossíveis hoje. Se você agir, não importa quão pequena seja a sua fé, se entregar essa situação a Deus, você encontrará a solução. George Miller disse uma vez: a fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Onde sua imaginação termina, é o começo do pensamento de Deus. O único caminho tendo domínio sobre as batalhas mais difíceis de sua vida é a confiança em Deus. Deus não se gloria em sua derrota. Nem o céu obtém alegria com nossos sofrimentos, mas nos limitamos às nossas habilidades humanas, fechando assim o acesso através do qual problemas insolúveis são resolvidos. Deus. Jesus, um dia, estava ensinando nas montanhas por dias, e um grupo de seus seguidores se reuniu em torno dele aos milhares para ouvi-lo. Quanto mais Jesus falava, mais pessoas se reuniam, e essa era uma característica normal do ministério de Nosso Senhor, enquanto esteve na terra. Mas um dia, Jesus levantou os olhos depois de muitas horas ensinando e viu que as pessoas precisavam ser alimentadas. Lembre-se de que esses não eram apenas seus 12 discípulos e os poucos seguidores com quem ele andava. Era uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Devido à multidão, Jesus havia se retirado para uma área mais isolada, longe da cidade, e as pessoas o seguiam aos milhares, e agora ele queria alimentá-los. Posso imaginar como os discípulos ficaram confusos quando Jesus lhes disse para instruir as pessoas a se sentarem e se prepararem para serem alimentadas. Eles sabiam que nenhuma providência para comida ou bem-estar havia sido feita de antemão. Eles sabem que não tinham dinheiro e, mesmo que tivessem, sabiam como seria difícil conseguir comida suficiente para alimentar uma multidão do tamanho de uma pequena cidade em seus dias. Posso imaginar que muitos dos discípulos estavam sussurrando entre si como o mestre iria realizar essa façanha. As únicas coisas que tinham para alimentar toda a multidão eram 5 pães e 2 peixes. Aquela comida dava para apenas 5 homens, e Jesus pretendia alimentar mais de 5.000 pessoas com elas. Essa era uma situação completamente impossível para um homem humano. Não há cálculo possível no estado de espírito humano que possa alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 18 ao 20, Jesus disse a eles: Então, ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Qual é aquela situação que parece que não pode acontecer? O que as pessoas dizem sobre esse seu plano? Sobre como seus desafios de saúde são impossíveis? O que as pessoas dizem sobre sua situação financeira? O que sua mente diz sobre suas próprias batalhas? Considere Jesus Cristo. Ele levantou os olhos para o céu e deu graças. Ele não pediu aos céus o milagre de aumentar o pão e o peixe. Sua fé e confiança colocadas em Deus para fazer isso já lidaram com a situação impossível antes mesmo de ocorrer. Filho de Deus, não olhe para o desafio. Não treine a sua mente para olhar as complexidades da situação. Treine a sua mente para confiar em Deus, que antes de qualquer problema surgir, Ele é capaz. Esse é o segredo para viver em bem-aventurança vitoriosa na vida
e no futuro. Deposite sua confiança no Deus do impossível, Jesus Cristo. Enquanto estava na Terra realizando seu ministério, teve que usar muitos meios de transporte para se deslocar, pregando seu evangelho. E um deles foi um passeio de barco pelos rios e mares. Em uma dessas viagens, Jesus estava tão cansado que entrou no barco e repousou. Enquanto dormia, o barco entrou em turbulência no mar. A situação tornou-se uma emergência. A tempestade era tão forte que os discípulos começaram a entrar em pânico porque, evidentemente, o barco estava prestes a afundar. Eles estavam trabalhando e tentando manobrar o barco para longe da tempestade quando perceberam que Jesus estava dormindo o tempo todo. No meio do mar, pego por uma tempestade, o barco à beira do naufrágio. Toda a tripulação e os discípulos estavam morrendo de medo, tentando salvar o barco e a si mesmos. E aqui estava o Mestre Jesus dormindo pacificamente. A situação parecia estar no fim, até que os discípulos foram até ele e o acordaram. E a Bíblia nos mostra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, que diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quem você admira determina muito do que você recebe. Os discípulos sabiam que tinham Jesus no barco. Sabiam que tinha uma solução no barco, mas essa solução não estava disponível para eles até que parassem de aplicar suas habilidades humanas e clamassem por Jesus. Como filho de Deus, a única limitação para o seu sucesso em situações difíceis e impossíveis é sua falta de confiança em Deus. Tome a decisão hoje de deixar todos os seus desafios para Deus. Coloque sua total confiança nele e tenha uma vida vitoriosa. Apenas algumas pessoas devem estar em seu círculo íntimo. Nem todo mundo é seu amigo. Às vezes as pessoas que você chama de amigos podem te puxar para baixo. Para você crescer, você precisa aprender a distinguir entre aqueles que Deus aprova em sua vida e aqueles que você deve evitar. O que você faz quando encontra seu filho com más companhias? Quer seu filho tenha crescido ou não, você não cruza os braços enquanto o vê saindo com colegas que podem influenciá-lo em um estilo de vida rebelde. Em vez disso, tanto quanto possível, você garantirá que seu filho os evite. Você faz isso porque ama seu filho e não porque odeia as outras crianças, ou não quer que seu filho se envolva com mais ninguém. Ouça também o que Jesus disse sobre Deus, nosso Pai Celestial. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como todo bom pai, Deus também está interessado nas coisas que acontecem em sua vida. Ele não apenas senta em seu trono e fica desinteressado em seu bem-estar pessoal. Ele é Deus e Pai para todo aquele que o adora por meio da fé em Jesus. Deus quer você cercado por pessoas que te ajudem a se tornar cada vez melhor. Verdade seja dita, a necessidade do tipo certo de pessoas em seu círculo não é apenas algo com o qual Deus lida. Mesmo na filosofia, existem diferentes declarações e conselhos sobre amizades e associações. Por exemplo, Aristóteles disse uma vez: o que é um amigo? A verdadeira amizade e os verdadeiros amigos são espelhos um do outro, uma única alma habitando dois corpos. William Shakespeare escreveu: as palavras são fáceis como o vento, amigos fiéis são difíceis de encontrar. Platão disse: ninguém é amigo de seu amigo se não retribuir o amor. Outro ditado popular é: diga-me com quem andas e te direi quem és. Cresci ouvindo essa afirmação o tempo todo e ela ajudou a moldar meus valores no relacionamento desde cedo na minha vida. A declaração também concorda com o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Escute, ninguém entra na sua vida e sai da mesma forma. Nossas vidas são como esponjas. À medida que envelhecemos e passamos por diferentes experiências, absorvemos e descarregamos coisas ao longo do caminho. Quem quer que encontramos, ou nos dá algo para absorver, ou absorve algo de nós.
Às vezes, ambos podem acontecer. A palavra de Deus diz que você se tornará mais sábio se andar com pessoas sábias. Existe um destino para um companheiro de tolos, e será apenas a destruição. Quando criança, conheci pessoas e nunca tive coragem ou orgulho de convidá-las para casa. Eu sabia que meus pais nunca aprovariam. Tendo crescido sob padrões específicos, eu sabia que eles ficariam desapontados por eu sair com um sujeito assim. Essa mentalidade me deixou na ponta dos pés em relação àqueles que chamei de amigos ou fazem parte do meu círculo. Não me interpretem mal, não devemos ser hostis com os outros. Não. Jesus e toda a palavra de Deus nos ensina a sermos gentis e amigáveis, vivendo pacificamente com todos da melhor maneira possível. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você pode viver em paz com todos, sendo gentil e amigável, mas ao mesmo tempo definindo seus relacionamentos também. Evitar algo não significa necessariamente odiá-lo. Se eu lhe disser para evitar brincar com cobras ou qualquer animal selvagem que você veja, posso não estar dizendo para você odiá-los, mas para mantê-los afastados para sua segurança. Uma cobra venenosa poderia picá-lo e você estaria em grave perigo. Um leão poderia devorá-lo e assim por diante. Portanto, evitar não é necessariamente por ódio, mas por sua segurança e por causa de onde você está indo na vida. Veja, quando o propósito de algo é desconhecido, o abuso é inevitável. Quando você não consegue entender que aqueles com quem você se cerca influenciam muito a maneira como você se sai na vida, você se cercará de praticamente qualquer pessoa. Mas você pode estar se perguntando: como eu sei quem Deus aprova e quem Ele não aprova? É para isso que temos a Bíblia. Quando você passa tempo suficiente com a palavra de Deus, você ganha sabedoria para viver dela. Há uma razão pela qual a palavra de Deus é chamada de luz para aqueles que a encontram. Você encontrará a resposta para todas as perguntas ou algo que de alguma forma o aponte nessa direção na palavra de Deus. Nesse caso, a palavra dele já disse algo sobre o tipo de pessoa que você e eu devemos evitar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo pode soar como qualquer outro conselho, mas há verdades por trás de suas linhas se você olhar atentamente. Primeiro, a Bíblia diz que se você decidir evitar esse tipo de pessoa, você é abençoado. Também implica que você terá problemas se não evitá-la. É tão sério? É sim. Sua saúde, segurança, estabilidade e, de fato, sua vida dependem disso. Algumas pessoas abreviam suas vidas por causa da companhia que mantêm. Alguns morreram, enquanto outros passaram por coisas que os deixaram incapacitados para o resto da vida. Alguns foram para a prisão e outros perderam oportunidades na vida. Lembre-se de que seu círculo influencia significativamente como você se sai, onde se sai e como termina a sua vida. Portanto, você deve aprender com a palavra de Deus como buscar e se apegar à bênção dos relacionamentos ordenados por Ele. De acordo com o Salmo 1, aqui estão algumas pessoas que você deve evitar. Os ímpios. Quem são as pessoas más? Você pode não ser capaz de identificar uma pessoa perversa pelo valor de face, mas pode identificar por meio de alguns comportamentos, aos quais deve estar sempre atento. Isso deve ajudá-lo a identificá-los rapidamente e evitá-los. Em primeiro lugar, uma pessoa má é orgulhosa e presunçosa. Ela não considera ninguém além de si mesma. Essa atitude é má e perigosa, porque se coloca diante de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa perversa é egoísta e não ama ninguém além de si mesma. Uma pessoa perversa, por exemplo, só chama algo de bom porque quer. No momento em que aquilo não atende mais aos seus desejos, não é mais bom o suficiente. Pessoas ímpias não se importam com os sentimentos ou objetivos de ninguém. Elas vão enganá-lo, tirar proveito do que você tem a oferecer e, quando acabarem, acabarão com você.
Elas são gananciosas e insensíveis aos cuidados ou necessidades de qualquer pessoa, exceto as delas. Se uma pessoa perversa o ajudar, ela quer ganhar algo com isso. Terceiro, uma pessoa perversa é gananciosa e violenta. A pessoa ímpia é volátil, imprevisível, assustadora e destrutiva. Como um leão, os ímpios sabem que têm o poder e sempre o usam de forma prejudicial. Embora essas coisas não possam ser vistas pela aparência, elas não podem ser escondidas e você pode identificá-las rapidamente por meio de ações. Portanto, fique atento. Deus diz: evite os ímpios, não caminhe com eles. O que isso significa? Deus está dizendo que você não deve copiá-los. Todo mundo pode comemorar maldade, derramamento de sangue, engano e deslealdade, mas você não deve. Não imite os ímpios. É um caminho para a destruição. Por favor, fique longe deles. Não siga seus exemplos. Pecadores. Surpreendentemente, já vi cristãos discutindo sobre evitar ou não os pecadores. Isso é triste. Deixe-me repetir: evitar não é ódio. Por que você evita uma estrada danificada e segue uma rota mais segura até que a estrada esteja livre para uso? Por que eles colocam barreiras no zoológico ou dizem para você não entrar em reservas de animais ou fazer safaris? Por que você fica longe de águas infestadas de crocodilos? Por que você observa as regras de segurança? Você não odeia essas coisas. Não! Em vez disso, você está preocupado com sua segurança e sua saúde em primeiro lugar. Um pecador planeja, pratica e desfruta do pecado. Ele escolheu um caminho para a sua vida e ali se posicionou. Infelizmente, esse caminho é contrário ao caminho e às instruções de Deus. Um pecador não submeteu sua vida a Cristo, mas gosta de estar sem Ele. Ele rejeita qualquer coisa que tenha a ver com Jesus ou com o caminho da salvação. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus é luz e quem não recebeu é trevas. Esses dois não devem estar em julgo desigual. A associação com o pecador em seu círculo íntimo leva a uma influência ímpia sobre sua vida. Ou a sua luz transforma a escuridão deles, ou a escuridão deles muda a sua luz. Não há como contornar isso. A palavra de Deus diz que para estar mais seguro, não traga pecadores para seu círculo íntimo. Não fique do lado deles. O que eles defendem não glorifica a Deus e, portanto, não deve ter sua aprovação. Algumas pessoas pensam: ok, eu não faço isso, mas também não sou contra. Não há meio termo no sistema de justiça e injustiça. Ou você é a favor ou contra. O mundo sabe disso e deixa claro sua posição. Infelizmente, a maioria dos cristãos não. Romanos capítulo 1, versículo 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você pode declarar respeitosamente sua posição contra o caminho dos pecadores. Na verdade, seu amor por um pecador é expressado por meio de suas ações que procuram protegê-lo da impiedade. Eles devem saber que, embora você esteja lá para eles, você não apoia seu modo de vida. Qualquer coisa menos que isso é aprovação e vai contra o padrão de Deus para você, porque apoia a continuidade da impiedade no mundo. Evite o estilo de vida dos pecadores para o seu próprio bem. Isso nos leva ao último grupo de pessoas a ser evitado em sua jornada como cristão, para a sua própria segurança: os escarnecedores. Um escarnecedor é um assediador, perseguidor, ridicularizador e valentão. Ele despreza realidades e autoridades. Um escarnecedor vai provocar ou rir de você ou de suas intenções de maneira desdenhosa. Ele não tem medo de desafiar as instituições divinas ou governamentais. Ele trata as coisas sagradas com desprezo ou ridículo. O escarnecedor não levanta o ânimo de ninguém. Pelo contrário, ele mata a fé dos outros e não respeita as instruções ou promessas de Deus, rindo daqueles que o fazem. Se você se assentar com escarnecedores, é mais provável que também desenvolva essa atitude.
apontando para a fraqueza dos outros, rindo de coisas sagradas e desafiando institutos ordenados por Deus. Por causa dessa influência, Deus diz que essas pessoas não devem fazer parte do seu círculo. As pessoas em seu círculo têm influência sobre suas decisões e hábitos. Portanto, se você não quer desenvolver uma atitude escarnecedora ou desdenhosa, evite pessoas assim, não importa se elas estão próximas a você. Querido filho de Deus, essas ações específicas são necessárias por causa do tipo de vida para o qual Deus o chamou e o destino que Ele está levando para você. Uma delas é associar-se com aqueles que Deus aprova em sua vida, como acabamos de ver. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais para ajudá-lo a identificar e tomar as atitudes necessárias em relação a essas pessoas em sua vida. O Espírito Santo está disposto a lhe dar toda a ajuda que você precisa para discernir e construir relacionamentos saudáveis que resultarão no cumprimento do seu destino.